Boa noite, está no ar o programa Paixão em Três Cores. Hoje iremos falar sobre o Grêmio Atlético Farroupilha e ninguém melhor para falar que o assessor do clube na temporada de 2014-2015, Henrique Koenig. Boa noite, Rafael, boa noite também a Luiz Arthur, colegas aí do jornalismo da Universidade Federal, que aí estão conduzindo esse programa que é o Paixão em Três Cores. Hoje falar então do Grêmio Atlético Farroupilha, falar bastante da temporada que passou, 2015, e também já projetando alguma coisa para a temporada de 2016. Ok, Henrique, muito obrigado. Mas antes de nós começar a falar um pouco do Farroupilha, vamos falar um pouco o que aconteceu na semana do Esporte Clube Pelotas. O Esporte Clube Pelotas anunciou o treinador Fabiano Dades, que teve passagens por os clubes de Cruzeiro, Aimoré, Sapucaense, Santo Ângelo, Guarani de Camaquã, Glória, 14 de julho e, por último, ele treinou o Guarani de Venâncio Aires. A apresentação do treinador será na próxima segunda-feira, às 14h30, no estádio da Boca do Lobo. Outro detalhe também do Esporte Clube Pelotas foi que o Pelotas renovou com um dos líderes do time, o volante Thiago Gaúcho. O Thiago Gaúcho que está prestes a completar 100 jogos para o Cerulho. Então, o Pelotas já contratou um treinador, já começou a montar o seu elenco, para que 2016 seja bem diferente do que tem acontecido nos últimos anos do Lobo, Luiz. Boa noite a todos, boa noite torcedores do Brasil, torcedores do Pelotas e principalmente torcedores do Grêmio Atlético Farroupilha, que foram brindados, serão brindados com uma bela entrevista que será dada pelo nosso querido Henrique Koenig. Só um comentário antes de entrar no destaque do Brasil. A contratação do Fabiano Dykes foi muito interessante, tá? É um técnico que tem a lama da segunda divisão no pé, na bota ali. Ele conhece muito os atalhos do campeonato da Série B, do Campeonato Gaúcho da Série B, e tenho certeza que tem tudo para fazer um trabalho, se não perfeito, muito próximo do perfeito no Pelotas. Pode ter certeza disso, Rafael. O Fabiano Dykes não virá para ser mais um. Ele vai tentar colocar, e provavelmente conseguirá colocar o Pelotas na primeira divisão do Campeonato Gaúcho novamente. Quanto ao Brasil, tivemos a confirmação ontem à noite do 5º mandato consecutivo. Agora será o presidente com mais tempo de mandato na história do Brasil de Pelotas, Ricardo Fonseca. Ricardo Fonseca teve confirmado seu nome, ele era o único candidato a presidente do Grêmio Esportivo Brasil, e teve na sua chapa Jorge Antônio Menezes dos Santos, vice-presidente administrativo, Silmar Pintado, vice-presidente financeiro, Cláudio Fabrício Montanelli, outra vez na direção do Rubro Negro, no comando do departamento de futebol, e além disso, Giovanni Alcântara no comando do departamento jurídico, André Guerreiro como médico e Luiz Otávio Gomes da Silva coordenando as categorias de base. Agora, esta nova velha direção, vamos falar assim, esse nova velha, entre aspas, precisa brigar para começar a renovar os contratos dos jogadores, que estão ainda sob o vínculo do Brasil, montar um grupo mais forte para o Campeonato Brasileiro, principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série B, e mais importante que isso, e a primeira coisa deste novo trabalho, renovar o contrato com o técnico Rogério Zimmermann. Se fala que o único empecilho para a assinatura deste novo contrato o Brasil está devendo 1 mês e meio aproximadamente de salários para o técnico. Gente, vamos buscar esse dinheiro. Não dá para abrir mão de um trabalho vencedor por causa de 1 mês e meio de salários. Eu sei, é dinheiro, está complicado para todo mundo, tanto para as pessoas físicas quanto para as instituições jurídicas, mas o Brasil precisa correr atrás desse dinheiro para tirar esse empecilho e fazer com que Rogério Zimmermann assine mais um contrato com o Grêmio Esportivo Brasil e que o Brasil possa trilhar mais uma vez o caminho do sucesso no ano de 2016. Ok, Luiz, muito obrigado. Informações do Brasil. Agora vamos falar um pouquinho de Farroupilha, né? Que o programa hoje é destinado à torcida tricolor. O glorioso Farroupilha, desculpa te interromper, Rafael. O glorioso Farroupilha. Então, Henrique, como é que surgiu a oportunidade de trabalhar no Farroupilha, Henrique? Bom, então, no segundo semestre de 2014, estava aberta uma vaga ali para estagiar no Grêmio Atlético Farroupilha na condição de assessor de imprensa. Então, essa vaga foi aberta, eu aproveitei a oportunidade, agradecer também sempre ao Thales Machado, repórter aí, que concedeu assim, a mim esse convite, e juntamente com a Ediane Oliveira, que fazia assessoria na época, né, assessoria de imprensa, eu comecei no Grêmio Atlético Farroupilha, enfrentando todas as dificuldades daquele segundo semestre. Era um inverno muito longo, assim, as condições de gramado do Nicolau Fico, lá do estádio no Fragata, eram bem complicadas. E aí o Farroupilha sobreviveu a tudo isso ali, passando com dificuldades a cada viagem sendo feita, né,
temporada de 2014, buscando sempre apoiadores, e era esse o cotidiano do clube naquela temporada. A dificuldade natural, né, de um clube pequeno. Imagina, se o Brasil e o Pelotas, que são os gigantes da cidade, têm problemas, e muitos, imagina então o Farroupilha, que não conta com apoio em massa da sua torcida, é uma torcida pequena. O Farroupilha é um clube de abnegados, não tem nem dúvida. Mas, Henrique, o ano de 2015, muito difícil o ano de 2015. Só vou te dar aqui alguns números. A temporada de 2015, o Farroupilha teve 27 partidas, ganhou apenas 5. Foram 12 empates e 10 derrotas, 32 gols a favor e 40 gols contra. Eliminado na antepenúltima fase, na segunda fase do Campeonato Gaúcho da Série C, segunda divisão, terceira divisão, a menor divisão de todas, infelizmente. Eliminado nas quartas de final da Copa do Estado do Costa, depois de ter ganho do Pelotas na Boca do Lobo, 1-0, acabou entregando no Nicolau Fico, uma derrota de 2-0. E eliminado na primeira fase da Copa Valmir Louruz, sem nenhuma vitória. Isso é muito preocupante. E com uma despedida melancólica, que nós estivemos na despedida, quando o Farroupilha foi impiedosamente goleado pelo Internacional por 3-0. Foi do Inter B. Como resumir o ano de 2015 do Farroupilha? É um ano bastante complicado para o Farroupilha, né, na temporada. Os números se traduzem muito bem, como trouxe aqui o Luiz. E foi assim o tempo inteiro, né? Uma equipe que até conseguiu acertos, primeiramente ali com o treinador Badico, já no início da temporada. O Guarani de Bagé tinha bastante interesse em contar com o trabalho do Badico nessa temporada de 2015, mas o Farroupilha conseguiu largar na frente nesse quesito. As questões políticas é que travaram um pouco esse início de ano. O presidente da temporada de 2014 foi o Reginaldo Bassi, né? Ele que conseguia bastante recursos para o clube. Ele que é advogado, né? Tem casos até com importância nacional. E então era um polo financeiro assim muito interessante para a presença do Farroupilha. Fora isso, após ele não conseguir assim manter essa sequência num biênio, né, 2014-2015, o Reinaldo Acunha, que é irmão dele, é quem assumiu o Farroupilha. A questão estava complicada, pois o coronel Evaldo Poeta, né, que presidiu o clube aí por vários anos, né, acredito que mais de 20, 30 anos, ele esteve à frente do tricolor do Fragata. E ele acabou sendo um empecilho ali no caminho, na questão política do clube, já que ele não permitia que o Reginaldo Bassi continuasse à frente do Grêmio Atlético Farroupilha. Nesse imbróglio assim, né, político do clube, o Reinaldo Acunha é quem acabou assumindo a temporada para esse presente ano de 2015. O Farroupilha teve diversas dificuldades, né? A gente sabe muito bem, questões financeiras, assim, a cada viagem, o dia a dia do clube ali era bastante complicado, os salários foram atrasados em boa parte, né, dessa terceira divisão gaúcha, a segundona, como queiram chamar assim, a divisão mais baixa hoje. Infelizmente, não tem muita identidade essa divisão. Realmente. E a gente nota também até uma divisão do Rio Grande do Sul perante isso, né? Porque equipes da metade sul, até equipes tradicionais, como o Guarani de Bagé, como eu citei, o Grêmio Esportivo Bagé também, o 14 de Julho lá da Fronteira, são equipes que acabaram caindo nesse abismo, né, chamado terceira divisão. Até há pouco tempo havia somente a divisão de acesso, né, agregando a maioria dos clubes, além do Campeonato Gaúcho da Série A. Então, com as quedas, assim, as equipes da Zona Sul acabaram parando nesse buraco. O Farroupilha não foi diferente, e para sair dessa condição é bem complicado, pois assim como é hoje na divisão de acesso, somente uma vaga, né, das equipes para a divisão seguinte. Na divisão de acesso, somente o campeão vai ser o desafio do Esporte Clube Pelotas, do Caxias, agora que também acabou sendo rebaixado. Inimigo fortíssimo. Realmente. Certeza. E também o Avenida, como eu sempre gosto de frisar, é uma equipe meio ping-pong, né? Porque ela vai para a primeira divisão, ela volta para a divisão de acesso. E na terceira divisão não é diferente, né? Somente o campeão consegue o acesso de volta, né, para a segunda. Nessa temporada acabou ficando com o Marau o acesso. E o Farroupilha peleou a cada jogo aí contra as equipes de Bagé, contra o Guarani, contra o Grêmio Esportivo Bagé, que na minha opinião era a melhor equipe do chaveamento sul. Foi uma equipe que trouxe bastante dificuldades. E se a gente projetar até em termos de elenco do Farroupilha, parece que faltou jogadores mais cascudos, como se diz na gíria, né? Jogadores que segurassem o peso nas costas da competição. Era um grupo bastante jovem, que trouxe até algum retorno nesse primeiro semestre. Eu trouxe alguns jogadores para destacar da campanha do Farroupilha no primeiro semestre. Teve o Meia Reuter, que ele tem 22 anos, tem passagem por base do Esporte Clube Juventude, também pelo Esporte Clube Internacional, então um jogador já de boa rodagem. O Ruivo bom de bola, como nós brincávamos aí em algumas transmissões. É verdade. Gastava a bola ali com a camisa 10 do Farroupilha. Teve também o zagueiro paulista Raul
Raul, que chegou ao Farroupilha ainda no primeiro semestre, acabou não continuando para a sequência da competição do segundo semestre da Copa Valmir Louruz e da Luiz Fernando Costa. Ele foi para o União Frederiquense e conseguiu o primeiro título do União Frederiquense, que foi o chaveamento norte, né, da Valmir Louruz. Então, aí mostrando também o potencial dele, né? Um bom potencial, pelo menos um bom potencial. Ele que jogou com a Paz São Paulo de futebol júnior, jogador também de bom porte físico, era um zagueiro importante no elenco do Farroupilha. E além deles, claro, destacar também o goleiro Samuel, que já está há algumas temporadas no gol do Grêmio Atlético Farroupilha. Ele que mais uma vez foi um dos destaques da equipe, a exemplo de 2014, nessa temporada de 2015, também fazendo um bom ano, com o Farroupilha sendo um goleiro assim com bastante destaque. Até o pessoal das outras rádios, quando vem cobrir jogos, o Nicolau Fico e tudo mais, ele constantemente era elogiado também pela imprensa, o goleiro Samuel do Farroupilha. Ô Henrique, como é que é o dia a dia do Farroupilha? Assim, a gente sabe que o Farroupilha vive com muitas dificuldades, com pouco patrocínio. Só que o Farroupilha é um clube de futebol que precisa ter patrocínio, precisa ter renda nos jogos. E a gente acompanha, nós da imprensa, a gente nota que a torcida do Farroupilha não é muito de encher o estádio do Farroupilha. A gente vai no estádio do Farroupilha, tem muitos torcedores com camisetas do Pelotas, com camisetas do Brasil, sempre em pró do Grêmio Atlético Farroupilha. Mas me diz uma coisa, Henrique, como é que é o dia a dia do Farroupilha? Como é que se faz futebol sem dinheiro? É mais no oba-oba, vai ali, pede fiado na padaria ali do Nicolau? Como é que é esse dia a dia? É verdade que o Badico botava dinheiro do bolso para poder pagar o lanche da tarde? Pois é, essa é uma questão que a gente sabe, o desdobramento do Badico não acumulava somente a função de treinador do clube, né? Ele que, além disso, também fazia ligações, buscava apoio financeiro praticamente o tempo inteiro para sair as viagens, para o Farroupilha não cair o risco de tomar um VO, de repente, nas competições da terceira divisão gaúcha, agora também no segundo semestre na Valmir Louruz, na Luiz Fernando Costa. E o salário dos jogadores, por várias vezes, né, acabaram sendo atrasados, né? Isso com certeza comprometeu o ano do Grêmio Atlético Farroupilha. Era uma situação bastante complicada, pois a cada semana era um desafio novo. É como se diz que o futebol no interior gaúcho é matar um leão por dia, né, como se diz. Isso não restrito somente ao Farroupilha, mas também a outras equipes, né, da metade sul e até, por que não dizer, a nível do Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Sim. Na questão do torcedor, Rafael, eu acho que é essencial para o Farroupilha se manter de portas abertas aí para a temporada 2016, para outras temporadas, para contar com o apoio também de torcedores, com certeza, da dupla Brapel, do Chavante, do Pelotas. Com certeza é essencial a presença, o apoio deles lá no Fragata também, porque a gente tem notado assim, uma diminuição gradativa do público do Grêmio Atlético Farroupilha. O Nicolau Fico, ele anda com bastante problemas também, não tem todas as suas arquibancadas liberadas, e com isso, somente com o pavilhão social aberto, mesmo assim ele não tem se acostumado a estar cheio nas partidas do clube. Isso é extremamente preocupante, com certeza, pois o Farroupilha vai precisar do apoio do clube, dos torcedores, para manter as portas abertas para as temporadas seguintes. Seguinte, dentro desse ambiente aí, dessa perspectiva não muito boa para o Farroupilha, vamos lembrar a maior glória do Farroupilha, com certeza a maior glória, disparado. Primeiro porque é um clube que já foi 5 vezes campeão do interior, 2 vezes vice-campeão gaúcho, campeão da segundona, vice-campeão da segundona em 2004, vice-campeão da terceira divisão em 2001, vice-campeão gaúcho em 1934 e 1959 e 6 vezes campeão da cidade em 1934, 1935, 36, 38, 43 e 59. Mas o título mais importante do Farroupilha é disparado, Campeonato Gaúcho, 1935, o chamado título Farroupilha. Só como emoldurar na nossa pergunta aqui, o Farroupilha naquela campanha gloriosa de 1935 jogou 2 vezes com São Paulo de Rio Grande, ganhou de 2-0 aqui e de 2-0 em Rio Grande, ganhou de 6-3 na decisão da zona litoral, que foi chamado, do Rio Branco de Santa Vitória do Palmar. Rio Branco de Santa Vitória do Palmar, na decisão da zona litoral, que reunia clubes de Pelotas, Rio Grande e Santa Vitória. Aí ele conseguiu a classificação para a fase final do Campeonato Gaúcho e entrou direto na semifinal. Na semifinal, num jogo histórico, no estádio dos Eucaliptos, estádio do Internacional, o Farroupilha ganhou de 3-2 do Novo Hamburgo. E na final, em melhor de 3 jogos, enfrentou o Grêmio. No primeiro jogo, 3-1 para o Grêmio,
Cardial fez o gol de honra do Farroupilha. No segundo jogo, no estádio dos Eucaliptos, estádio do Inter, o Farroupilha fez 3-0. E no terceiro e decisivo jogo, o Farroupilha ganhou de 2-1. Gol de Russinho para o Grêmio e Cerrito e Cardial, o maior jogador da história do Farroupilha, marcaram os tentos do Farroupilha. E com 2 vitórias em Porto Alegre, uma no dia 24 de outubro de 1935 e outra em 27 de outubro de 1935, o Farroupilha conseguiu o seu maior título. Como foram as comemorações, se é que aconteceram, dos 80 anos da maior glória da história do Farroupilha? Exatamente, o ano do Grêmio Atlético Farroupilha, em partidas oficiais, ele acabou terminando pouco antes, assim, né, de completar os 80 anos dessa conquista, que foi agora em outubro de 2015. Eu fiz um trabalho, assim, uma pesquisa na Biblioteca Pública de Pelotas, colhendo informações do Diário Popular da época, né, até um formato completamente diferente, formato tabloide, né, não é aquele jornal, enorme, não é aquele jornal tradicional que a gente costuma ver, né, é maior, assim, do tamanho da bancada aqui praticamente. E aí trazia as informações da época, às vezes com um delay de 1-2 dias, justamente pela demora de chegar às informações. O campeonato, as fases finais disputadas todas em Porto Alegre, estádio Eucaliptos, aí que era do Internacional, sediou também Copa do Mundo de 50. Né? Exatamente. Então um estádio histórico aí nessa conquista do Farroupilha, tendo como palco também o estádio Timbaúva, né? Palco também de vários campeonatos gaúchos aí, de vários grenais. E o Farroupilha acabou frustrando, né, o sonho do Grêmio de ser o campeão Farroupilha naquele centenário. O Farroupilha foi lá ainda com o nome de 9º Regimento, né, Grêmio Atlético 9º Regimento, representando aí a zona litoral, que na verdade era mais uma zona sul, assim como a gente pode chamar, naquela época. O Farroupilha então saiu com um título que agora é válido por 100 anos, está completando 80 anos neste ano de 2015, ainda tem mais 20 pela frente, e fica também a expectativa, se o Farroupilha não conseguir, né, voltar às elites do futebol gaúcho até a oportunidade lá em 2035, quando completar 100 anos, se haverá também um convite da Federação Gaúcha para o Farroupilha, aí sim incorporar aí o Campeonato Gaúcho de volta, tendo como brinde, né, o ponto máximo aí quando culminar 100 anos da sua principal conquista. Em 2000, quando o Rio Grande completou o centenário, eu fui convidado a disputar o Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Foi convidado. Acho totalmente incrível essa proposta. É possível de acontecer. E esperamos que aconteça. Só complementando, Luiz, acho que esse ano, em 2000 mesmo, quando ele foi convidado, foi ele que salvou o Pelotas da queda. Pois naquele ano, se eu não me engano, foi no domingo de tarde, eu estava no estádio e nós estávamos assim, os torcedores do Pelotas estavam apavorados, que precisavam ganhar de um time convidado para não ser rebaixado. E se eu não me engano, foi até o gol do Manga, eu acho que fez o gol salvador do Pelotas. É bem assim, é bem produtivo, né? Quando um clube com tanta história é convidado pelo reconhecimento que a Federação Gaúcha coloca, né? Questão de respeito pelos pioneiros do nosso futebol. Questão de respeito. Sim. Exatamente. O Manga também que tem passagem marcante pelo Farroupilha, até nas últimas glórias dele, de repente no acesso, né, que foi conquistado da divisão de acesso para a primeira divisão gaúcha, né, naquela oportunidade, quando o Brasil de Pelotas e o Farroupilha subiram juntamente. E também até o pessoal aqui do programa, né, do Paixão em Três Cores, compartilhou também o vídeo na página sobre a vitória do Farroupilha no Estádio Olímpico. Isso. Em 2006. Foi a única derrota do Grêmio, o Grêmio que se sagrou campeão gaúcho naquela temporada de 2006, foi a única derrota do Grêmio no Estádio Olímpico naquela passagem do Campeonato Gaúcho. Vitória épica do Farroupilha. Gol do Rodrigo Gasolina, né? Rodrigo Gasolina e Luiz André também, Luiz André, que estava no Farroupilha em 2014, até recentemente, ele que tem passagem por Joinville, por grandes clubes brasileiros, e estava presente lá, fez o segundo gol lá da vitória do Farroupilha dentro do Olímpico, em cima da equipe do Grêmio. Henrique, o nosso tempo é meio curto. Eu queria saber assim, Henrique, o que tu observa lá no estádio Nicolau Fico para a temporada de 2016? Se tem alguma coisa assim, já tem o presidente já está eleito, já tem algum treinador, já tem algum jogador que renovou com o Farroupilha? Quais são as condições do Farroupilha para 2016? As condições do Farroupilha, como eu digo, são bastante preocupantes, né, para a temporada seguinte. Conversei hoje com alguns nomes lá dentro do clube. Um deles é o dirigente Darlan Berneira, ele que cuida mais com o futebol do Grêmio Atlético Farroupilha, e também do Alci Moraes, que assumiu a presidência do clube após um problema lá com o Reinaldo Acunha, né, que era para ser o presidente dessa temporada por completo. Ele acabou saindo no meio da temporada, também um dado importante aí para trazer nessa retrospectiva. E o presidente Alci Moraes, como é conhecido assim, um homem também de bastante conhecimento do futebol gaúcho, é uma enciclopédia praticamente. É um abnegado, é outro abnegado, com certeza. Se tu traz ele aqui no programa, ele fala meia hora aqui contando histórias, sabe
bastante aí sobre a trajetória do Farroupilha, boas trajetórias, né, nos tempos de campeão do interior, nos anos 60, anos 70, quando o Farroupilha era páreo também para a dupla Grenal. Em 67 ele foi campeão do interior. Exatamente. Em 67 ele foi campeão do interior. Mas só para as previsões, então, para 2016, a gente espera bastante dificuldades, infelizmente. O técnico Badico, que estava à frente do clube, acabou deixando o Farroupilha, vai treinar o Esportivo de Bento Gonçalves, mais um adversário para o Esporte Clube Pelotas agora na temporada de 2016. Por enquanto, o Farroupilha sem nomes acertados, e também entre os jogadores aí, por enquanto não tem muitas informações sobre renovações. O Farroupilha vai ter que correr bastante atrás de elenco para a disputa da terceira divisão. Bom, Henrique, então a gente quer te agradecer. Não sei se você quer fazer alguma pergunta para ele, ou Luiz. Só uma última dúvida. Se o Farroupilha não puder jogar a temporada de 2016, licenciar-se da federação, ele é obrigado a ficar mais de uma temporada fora, ou ele pode retornar logo em seguida? Tem um período... Não, pediu licenciamento, só pode voltar depois de 2, 3 anos. Existe alguma cláusula nesse sentido? Eu não tenho informação concreta a respeito disso, mas eu acredito que, como o Farroupilha também está na última das divisões, né, talvez a penalidade seja menor, né, em caso de uma desistência da temporada. Vamos aguardar aí a situação do clube. O Conselho prometeu reuniões para os próximos dias. Também o Coronel Evaldo Poeta hoje faz parte do Conselho, é conselheiro do Farroupilha. A gente fica sempre na expectativa de quem é que vai assumir o clube para as próximas gestões, já que o presidente Alci Moraes, que é hoje, né, o professor, ele assumiu às pressas, né? Não tinha tanto esse intuito de assumir politicamente o clube. A gente fica na expectativa de quem é que vai tomar o comando político do tricolor do Fragata nas próximas temporadas. Tranquilo. Agora nós queremos agradecer nossos apoios culturais, a nossa nova Soluções de Design Gráfico, que é a nossa querida Letícia Nuenzer Fonseca. Ela vai ser a nossa responsável por toda a parte gráfica do programa Paixão em Três Cores. Um grande abraço, Letícia. Muito obrigado por acreditar no nosso projeto Paixão em Três Cores, que nós vamos manter um site, tudo organizado por ela. É soluções de design gráfico, digitação de cartão, cartaz, convite, logotipo, fabricação de site e fanpage. Na divulgação na internet é só falar com a Letícia Fonseca. Telefone 81 39 6154 ou até mesmo pelo Facebook dela. Então, fechamos uma parceria. Ela é uma pessoa muito competente que vai mostrar o seu trabalho através da Paixão em Três Cores. Outro patrocínio da Paixão Três Cores é a Prestocópias. Precisou de xerox ali no centro? É só ali na Galeria Antunes Maciel. Um telefone 3227-7776. Ela fica localizada na rua, a entrada na Galeria Antunes Maciel, mas pela entrada da Félix da Cunha, 614, loja 1. Mais adiante, na outra ponta da galeria, nós temos o Café Caldi, que fica localizado pela rua Gonçalves Chaves, 659, loja 17. Telefone 3028-7177, horário de segunda a sextas, das 7h30 da manhã às 19h30, ou no sábado, das 8 às 11 horas. CC Corretoras de Seguro. Roubaram o seu carro, bateu, precisou de seguro, eles estão ali. Atendimento 24 horas. Ele fica localizado na rua Gonçalves Chaves, 658, no telefone 3225-2700. Horário das 9 até o meio-dia e da 1h30 às 6h30. Outro apoio cultural, temos que agradecer ao Alex, o Alex lá da Ângelo Pax. Então, Plano Ângelo Pax. Se você já é associado, faça adesão ao plano especial, com opção de jazigo ou cremação. Se você ainda não é, faça agora mesmo essa escolha consciente e proteja a sua família. Informações, ligue grátis 0800 53 18 18. Outro plano da Ângelo Pax é o plano especial, com opção de cremação, preservação ambiental. Simplicidade a um custo acessível. É agora perto de você. Então, repetindo o número, 0800 53 18 18. Rádio Brapel. Transmite todos os jogos da dupla Brapel online pelo site www.radiobrapel.com.br. A Rádio Brapel fica localizada na rua Senador Mendonça 301, sala 108, telefone 3027-2366. 2016, ano cheio. Brasil na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão e no Gauchão. Pelotas na Série B do Campeonato Gaúcho e nas copinhas do 2º semestre. Clínica Natocura, terapias orientais, com excelentes tratamentos contra o estresse, antidepressão, dor,
Também tem acupuntura com mensuração computadorizada, acupuntura estética e anti-envelhecimento, e colabora com terapias para proporcionar o emagrecimento das pessoas que consultarem na clínica, é óbvio, e também o Mini Spa Day, um pequeno dia, um dia num spa, como se fosse num spa. Entre em contato pelo Facebook ou se não pelos telefones 8103-0105, 3226-1855. Nanda Gás, faltou gás, ligue para Nanda Gás. Não fique sem gás, atendimento rápido e seguro, com endereço na rua Epitácio Pessoa, 624. Horários de segunda a sábado, das 8 às 21 horas, e domingos e feriados, das 8 às 13 horas. Pelo fone 3271-6333. Faltou gás, então, ligue para a Nanda Gás. Esperemos que não falte gás para nenhum dos 3 times de Pelotas no ano de 2016. Imobiliária Marques. Pensou em alugar ou vender seu imóvel ou administrar seu condomínio? Passe na Imobiliária Marques. Atendimento diferenciado aos seus clientes. Rua Gonçalves Chaves, 656. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h15 da manhã às 12 horas e das 13h30 às 18h30. Ou pelo fone 3225-8455. Antes de encerrarmos, tenho aqui uma mensagem mandada pelo Eduardo, professor Eduardo, ex-diretor da noite do Colégio Municipal Pelotense, que manda um abraço ao Luiz Arthur e a todos os componentes do programa. Dar os parabéns, ele aproveita também o momento para dar os parabéns pelo ótimo programa. Eduardo, um grande abraço para ti e também para os colegas Alex Guedes de Moraes, Ana Paula Douglas Rodrigues Silva, Isaac Rodrigues Oliveira e vários outros conhecidos ou conhecidas que estão começando a nos ajudar a fazer com que o programa consiga um sucesso ainda maior. Então, primeiramente, eu queria agradecer a presença do nosso convidado, o Henrique, pela excelente entrevista e desejar, né, Henrique, assim para o Farroupilha 2016, que consiga avançar para a Série B do Campeonato Gaúcho, para quem sabe 2017 nós ter os 3 times, né, Luiz? 2018, perdão. 2018, para nós ter os 3 times no futebol da elite do Gaúchão, aonde tem que ser, pois Pelotas respira futebol, Pelotas precisa de patrocínios, a cidade de Pelotas precisa de patrocínios para valorizar o futebol pelotense. É isso que o Paixão Três Cores deseja. Mais uma vez, Henrique, muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de participar do nosso programa. Certo, Rafael, obrigado a você, obrigado também ao Luiz Arthur, a todos que nos assistiram. Fica o nosso apelo aí para o torcedor pelotense, principalmente do Grêmio Atlético Farroupilha, não desista desse clube, não há nada mais nobre do que subir de divisão. Até hoje também, completando 10 anos, né, a Batalha dos Aflitos. Sim, do Grêmio. Com certeza. E por que não, né, o Grêmio estava no seu inferno, né, no seu pior momento histórico, conseguiu superar o Náutico contra todas as adversidades da época. Então, torcedor do Grêmio Atlético Farroupilha, não desista do clube, apoie no Nicolau Fico e contar sempre também com o apoio da dupla Brapel para sucesso aí do futebol pelotense, dos 3 clubes em geral. Eu estou recebendo aqui uma mensagem do Juliano. Juliano é torcedor do Farroupilha, está mandando um parabéns aqui para nós, para o excelente programa de hoje, que é meio difícil um programa destinado ao Farroupilha. Então ele está nos parabenizando por falar do Farroupilha. Então, Juliano, pode ficar tranquilo que mais programas virão em homenagem ao nosso glorioso Grêmio Atlético Farroupilha. Uma palavrinha para encerrar, Luiz? Boa noite a todos, torcedores do Brasil, do Pelotas e do Farroupilha, e vamos fazer a campanha. Hashtag Trio de Ferro Pelotense na primeira divisão em 2018. É isso aí. Boa noite a todos. Então, boa noite e até a próxima quinta-feira, às 21h30. Boa noite.